pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso Pod Giz e hoje para que a gente discuta sobre um tema muito importante que é a cara de 2020. Ele é tão a cara de 2020 que o nosso tema de hoje é Brasil em 2020, desafios e perspectivas. Para conversar com a gente sobre esse tema hoje, nós temos uma convidada muito especial e muito querida. Nós temos a Isadora que vai se apresentar para vocês. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja ouvindo e assistindo a gente. Eu sou a Isa, professora de História, sou pesquisadora, sou historiadora, mestranda em Culturas Políticas e hoje vamos falar aí sobre questões que eu estudo e outras que não estudo, mas que são do meu interesse. Bora lá! Então, gente, como você já conhece a dinâmica, você já sabe que eu estou aqui, professor Marcelo Batista, do canal Aprendi com Papai. Você consegue me encontrar também no YouTube, estarei aqui em todas as nossas edições, junto com o Léo. Ô, Léo, conversa com o pessoal também. Fala, galera, meu nome é Léo Miranda e esse é o Pod Giz. Sou professor de Geografia e fundador do Mundo Geográfico. E estou aqui junto com o Marcelo e com a Isadora hoje para discutir esse assunto importantíssimo, os rumos do nosso país em 2020. Então, gente, 2020 nós sabemos que vai ser, como foi em 2019, um ano muito polêmico, com várias perspectivas. E o nosso objetivo hoje é basicamente discutir sobre o que vai acontecer de fato, ou quais são os principais desafios que a gente vai ter no Brasil ao longo de 2020. Bom, levando em consideração o que a gente viu no final de 2019, eu diria que teremos alguns desafios relacionados principalmente a algumas questões sociais no Brasil. Por exemplo, a questão racial. Quando a gente pensa em 2019, no final de 2019, nós tivemos alguns episódios marcantes. Vocês devem ter visto o episódio do Silvio Santos no programa dele, que uma determinada candidata, era uma mulher negra que claramente era a melhor em determinado concurso e ele não quis reconhecer a vitória dessa mulher pelo fato dela ser negra. Recentemente saiu um vídeo também nas redes sociais de um aluno que se recusou a pegar um documento na mão da professora pelo fato da professora ser negra. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte um caso de injúria racial de uma mulher com um taxista. Então, essas questões elas já mostram para mim uma coisa que já existia em 2019, também muito antes disso, mas que talvez seja um pouco forte em 2020 também, que é a discussão a respeito da questão racial, porque eu acredito que seja algo que vai ser relativamente polêmico também em 2020. Falando especificamente dos últimos anos, eu acho que chama muita atenção quando a gente usa os termos racismo e injúria racial. Então, eu queria só tocar um pouquinho assim nesses conceitos, porque eu acho muito importante. Então, quando você coloca, por exemplo, a questão do taxista em Belo Horizonte, em dezembro, né? Aquilo não é injúria racial, aquilo é racismo, né? E é muito interessante num país como o Brasil pensarmos nesses conceitos, porque embora tenhamos a maior população negra fora da África, tá até um clichê, muita gente sabe disso, mas é preciso interpretar esse dado, né? E pensar o racismo a partir disso significa o seguinte: a maior parte das pessoas, o senso comum, entende racismo como xingar alguém, xingar uma pessoa negra, né? Chamar de macaco. Então, por exemplo, as pessoas o senso comum tende a enxergar de maneira muito clara um racismo que acontece a partir da agressão, tá? A partir da violência de forma direta. Entretanto, quando a gente fala de racismo, a importância de se falar de racismo num país como o Brasil, talvez não esteja tanto nessas questões, que segundo a legislação são tidas como injúria racial. Xingar alguém de macaco, xingar uma pessoa negra de macaca. Poxa, então o que seria racismo, né, segundo a legislação brasileira? É você negar direitos a alguém baseado nos critérios de raça. Então, pela primeira vez na Constituição brasileira, o racismo aparece como crime somente em 1988, tá? Ou seja, na nossa última Constituição, a Constituição que vigora. Do ponto de vista histórico, isso é extremamente recente, o racismo aparecer como crime. Entretanto, essa diferenciação entre racismo e injúria racial impede, por exemplo, que aquela torcedora do Grêmio que gritou impropérios pro goleiro Aranha seja presa, porque ela é enquadrada no crime de
a injúria racial. Racismo é um crime inafiançável, segundo a Constituição brasileira. Porém, ninguém é preso ou condenado por racismo, porque tudo se enquadra em injúria racial. Mas eu acho importante pensar também no racismo como uma questão estrutural. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Brasil é um país de empregadas domésticas. Quase 30%, quase 1/3 da mão de obra feminina no Brasil são empregadas domésticas. Esse número é absolutamente assustador, gente. Quem são essas empregadas domésticas? Ora, em sua esmagadora maioria, são mulheres negras. Isso é racismo estrutural, né? Ou seja, independe da minha vontade, da sua vontade, ter uma empregada negra. A maior parte da mão de obra de trabalho doméstico nesse país é negra. Por que isso acontece? É isso que a gente chama de racismo estrutural. Aproveitando sua fala, obviamente, por ser uma questão estrutural, a gente pode pensar, então, que o racismo ainda vai ser uma questão muito discutida e muito problemática em 2020. Sem dúvida. Tem algum motivo que você enxerga para falar que em 2020 vai ser, sei lá, mais problemático, talvez? Eu acho que tem sim, Marcelo. Acho que toda vez que a gente começa a falar sobre pautas, chamadas pautas identitárias, né? Pautas das minorias, fatalmente isso gera uma reação extremamente conservadora e muito barulhenta. Então, por isso eu tendo a achar que em 2020 essa será uma questão, continuará sendo uma questão importante. Então, você tem um movimento negro extremamente atuante, né? Que tem uma atuação muito efetiva no Brasil desde a década de 1970 e que a gente está percebendo isso, um crescimento da atuação desses movimentos nos últimos anos, das mulheres negras especificamente, né, o feminismo negro. Toda essa identificação e falar sobre essas questões identitárias, elas geram uma reação conservadora enorme. Por exemplo, nossa, mas vocês que falam de questões raciais, questões identitárias, luta de mulheres, gays, que mimimi. Isso tudo é um mimimi. Tá tudo tão bem, tá tudo tão pacífico, e vocês aí estão criando rivalidade onde não existe. Vocês estão dividindo o Brasil. É muito interessante perceber essa fala como uma pessoa que identifica, né? Identifica a reivindicação de minorias como algo a ser desconsiderado porque trata-se de um mimimi. Você acha que isso há um desconhecimento histórico por parte, principalmente dessas pessoas que levantam muitas vezes essa bandeira de mimimi? Porque assim, a sensação que eu tenho é que esse desconhecimento dessa dívida histórica que o nosso país carrega é que muitas vezes alimenta e recrudesce esse tipo de reação. O que você acha? Léo, eu amei essa pergunta. Porque eu acho que temos dois vieses aí interessantes. O primeiro é claro que há um desconhecimento, uma ignorância genuína, né? Tudo bem. Mas eu também acho que isso tem a ver com a nossa cultura política. Né? Nossa cultura política, ela é fundada na conciliação. Quando a gente compara, por exemplo, as culturas políticas dos países do resto da América Latina, a gente percebe uma tradição, uma cultura de confronto, de embate, de reivindicação, de lutas, de movimentos sociais muito maiores do que aqui. Tá? Então, sendo a nossa cultura política que preza pela conciliação, a gente nunca vai entender essas questões de conflito, e se a gente não entende isso como um conflito, é difícil dialogar para encontrar soluções.